Pessoal, até a Globo News reconheceu que o Lula cometeu um erro gigantesco ao lidar com Donald Trump. Donald Trump é um estrategista, isso não é novidade para ninguém. E o Lula, ele é mais um bravateiro. Agora, se até a Globo News reconheceu o erro do Lula, é porque o erro foi feito. A Casa Branca, inclusive, mandou um recado claro, objetivo para o petista. Ou ele se alinha com os Estados Unidos, ou algo ruim pode acontecer. A gente vai falar sobre isso com vocês nesse editorial. Também vamos falar de uma declaração bombástica do Eduardo Bolsonaro, que cai como uma verdadeira dinamite na política brasileira. Fica ligadinho que eu vou falar sobre isso com você. E também, depois do regresso ao Brasil e uma denúncia feita pelo Procurador-Geral da República, a prisão poderia acontecer. Uma prisão que, se acontecesse, meu amigo, ninguém sabe ao certo como ficaria o desfecho final da política brasileira até 2026. Vamos entender tudo isso? Então seja muito bem-vindo ao nosso canal, é um prazer e uma honra sem precedentes poder estar aqui com você. Cada dia, parece que eu fico mais feliz em poder estar aqui debatendo com vocês, discutindo com vocês e trazendo mais um conteúdo para vocês, tá bom? Então não esquece de se inscrever se você busca um canal independente, com qualidade, que vai te falar sobre a política como ela verdadeiramente é. Você encontrou o canal aqui sem esse diz que disse, sem ficar inventando fake news, nem dá nada nesse sentido. Se eu acho que está certo, eu falo que está certo. Se está errado, está errado. Independente se é Lula ou Bolsonaro, meu negócio aqui é explicar o que está rolando na política de verdade, tá bom? Então não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar o nosso editorial. Vamos lá, pessoal. Essa charge aqui representa gigantescamente a forma, que o Donald Trump deu aquela, vamos dizer assim, aquela saboada, no petista, no Luiz Inácio Lula da Silva. Presta atenção no seguinte, o Trump chegou e falou, não, eu passei pelo Lula, dei um abraço no Lula e vi que ele é uma pessoa agradável, pintou um clima ali, rolou uma química. Então, eu acho que a gente poderia conversar um pouquinho mais. E aí, quando o Donald Trump fala em conversar com Lula, é mais ou menos isso aqui que você está vendo na tela. É o gato falando pro rato. Vamos jantar semana que vem? Gostei de você, rolou uma química entre nós. Você acha que o Lula vai? Não vai nem pagando. Outro ponto é esse aqui também, essa charge aqui também achei incrível. Conversa? Semana que vem? Vamos conversar? E aí, o Lula aqui, não, eu estarei com a fralda, digo, a agenda lotada, companheiro. Tá, mas por que a gente está falando dessas charges aqui e o que isso representa? Representa o seguinte, o Donald Trump, quando ele falou para o Lula, olha, eu quero conversar com você, vamos só nós dois ali no canto ali para nós conversarmos, todo mundo sabe que é uma armadilha do Trump. O Trump jogou uma granada no colo do Lula, que o Lula ficou meio que sem reação. Se ele fala, opa Trump, bora lá, vamos conversar, cara, o Trump vai pegar esse porrete e defenestrar o Lula. Veja o que ele fez com Zelensky, veja o que ele fez com o presidente da África do Sul. Então, se o Lula topa sentar frente a frente com o Trump, meu amigo, era tudo que o Trump quer, Agora, se o contrário, o Lula fala, não, companheiro, não posso, não quero falar, joga por terra, desmascara o Lula da seguinte forma, ué, Lula, você nunca quis conversar com o Trump, você tá aí com medinho mesmo. E é aí que entra a Globo News, aquela, que nunca mente, aquela perfeita emissora. Para a Globo News, Lula errou ao não usar a diplomacia para resolver a crise. Diz Kassab sobre o tarifaço dos Estados Unidos. E Edinho Silva rebate. Não concordo com submissão de lideranças brasileiras aos interesses de Trump. Ora bolas. Era o Lula que falava que o Trump não queria conversar. A hora que o Trump fala, filho, vamos conversar? O Lula corre? Dá uma olhada nesse trecho aqui da Globo News.
senhor concorda que o presidente Lula agiu de maneira correta durante esse período todo? Eu pergunto isso para o senhor, que o senhor faz parte do governo Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo já foi muitas vezes crítico, já falou que o tarifaço tem correlação com a política externa feita pelo presidente Lula, e inclusive já foi muito criticado, inclusive pelos empresários paulistas até, por colocar o boné do Make America Great Again. O presidente Lula teve erros e acertos. Aí também tem uma questão ideológica. E que eu respeito as divergências ideológicas, afinal de contas, estamos numa democracia. Eu vejo uma parte do entorno do presidente Lula que entendeu essa disputa com os Estados Unidos uma janela de oportunidades para acentuar as relações com outros países. E com isso, talvez a gente tenha tido mais dificuldades na ação de conciliação com os Estados Unidos. É evidente que o Brasil está numa situação difícil, porque a agressão veio dos Estados Unidos, não é? Isso a gente tem que reconhecer. Mas talvez pudesse ter tido um esforço adicional de diálogo, não é? Em especial usando a nossa diplomacia. Eu acho que o governo do presidente Lula errou um pouco ao não usar a diplomacia e não usar, e que é muito competente, habilitada para essas crises, não é? Tem história reconhecida internacionalmente a diplomacia brasileira como de qualidade, como de excelência. Eu acho que se o presidente Lula errou, foi em especial na ausência da presença da diplomacia nessa articulação de tentar resolver essa crise. Ou seja, ficou escancarado o seguinte: o Lula não quer resolver nada. Se ele quisesse, ele tinha sentado frente a frente com o Donald Trump. Não sentou. Porque o Donald Trump já tinha dado o recado claro para o Lula. Lula, vem cá. A Casa Branca disse que o Trump fez um alerta para o Brasil. Ó, se alinha com os Estados Unidos. A secretária de imprensa da Casa Branca, que é a Karoline Leavitt, ela reforçou nessa terça-feira a declaração feita pelo presidente norte-americano Donald Trump, que é do Republicanos, de que o Brasil fracassará sem os Estados Unidos. A fala do republicano e a publicação na rede social foram feitas na terça-feira. O presidente estadunidense afirmou na 80ª Assembleia Nacional da ONU que o Brasil está indo mal e só irá melhorar quando trabalhar em cooperação com os Estados Unidos. Sem nós, eles fracassarão, assim como outros fracassaram. Alguns encararam essa fala do Donald Trump como um tanto quanto, como que eu posso te dizer, de ego muito grande, né? Muito cheia de si. Ah, nós brasileiros não precisamos de você. Só que isso é a teoria, essa é a ilusão, porque na realidade, sim, nós precisamos dos americanos muito, mas muito mais do que eles precisam da gente. Vamos lá, pessoal, vamos dar continuidade aqui ao nosso editorial. Dá uma olhada nessa matéria. Sóstenes Cavalcante, ele disse o seguinte: o líder do PL desafia Hugo Mota e dispara: não vamos deixar nenhum soldado para trás. Qual é o contexto dessa fala do Hugo Mota? Pois é, o PL, que é o partido do Bolsonaro, articulou para que o Eduardo Bolsonaro fosse lançado como líder da minoria. Era uma deputada que pegaria, mas ela abriu mão, a Caroline de Tônia abriu mão para que o Eduardo Bolsonaro pegasse. Ao pegar, a regra é que o líder ele não precisa ali cumprir presença na casa. É o que acontece já com vários outros líderes. Só que para tentar barrar isso, o Flávio Dino já deu uma decisão em um outro processo, o do Chiquinho Brazão, dizendo que não, que agora todo mundo tem que estar obrigatoriamente na casa. Até o próprio, né? Chiquinho Brazão deveria estar, como não estava, vai ser, porque mandou matar a Marielle, mas a esquerda já esqueceu disso, vai perder o mandato. E aí isso se estende ao Eduardo Bolsonaro também, que não está na casa. Está hoje refugiado nos Estados Unidos, está exilado nos Estados Unidos. Acontece que o Hugo Mota seguiu a linha do Flávio Dino, o recado foi muito claro para o Hugo Mota. O Flávio Dino hoje, o Hugo Mota hoje falou: olha, eu não aceito o Eduardo Bolsonaro como presidente, como líder da minoria. Então, nada disso, vai continuar contando falta, daqui a pouquinho vão expulsar o Eduardo Bolsonaro. E aí o Sóstenes Cavalcante mandou um recado, disparou contra o Hugo Mota
o seguinte: nós não vamos aceitar essa decisão do presidente Hugo Mota de forma unilateral. Estamos fazendo um recurso, porque foi dialogado e conversado com o presidente Hugo Mota, e não vamos aceitar pressões externa corporis para impedir o exercício do deputado Eduardo Bolsonaro, eleito, que está aqui para representar os seus eleitores até o fim do seu mandato. Nós, do PL e da oposição, não deixaremos um dos nossos soldados para trás, muito menos o deputado Eduardo Bolsonaro. Era esse o comunicado que queria fazer. Pois é, pessoal. Quando, ele fala não aceitaremos pressão externa, ele está se referindo claramente ao STF, que articulou, manifestou e fez de tudo para que o Eduardo Bolsonaro estivesse fora da jogada. Olha só essa matéria aqui do Metrópolis. O Moraes, Flávio Dino e companhia estão fazendo de tudo para pegar o Eduardo Bolsonaro pelo pé, dar um jeito de condená-lo logo num colegiado para que ele fique inelegível. Matéria: Moraes envia denúncia da Procuradoria-Geral da República contra Eduardo Bolsonaro para o Hugo Mota. Ou seja, aqui para chancelar de uma vez por todas que o Eduardo Bolsonaro não poderá ficar como líder da minoria, e muito menos como deputado. Primeiro, caça-se o mandato dele, já resolve um problema. Depois, e se caçar o mandato dele como deputado, já vai fechar algumas portas para ele, inclusive na Europa, Estados Unidos, entre outros caminhos. E depois também, uma condenação, uma possível condenação. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, encaminhou ao presidente da Câmara dos Deputados, o Hugo Mota, do Republicanos, a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que é do PL. O material foi encaminhado à Mota após pedido do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Segundo a PGR, ele possui, abre aspas, graves alcances institucionais, fecha aspas, e pode ensejar a avaliação disciplinar contra o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos de prisão. E aí, sem sombra de dúvidas, o Eduardo Bolsonaro entra na mira aqui, e a inelegibilidade do Eduardo Bolsonaro é quase que dada como certa. Porém, antes mesmo disso acontecer, o Eduardo Bolsonaro deu aquela boa e velha cartada de mestre. E é essa que eu vou explicar para vocês agora. Presta atenção no que eu vou dizer para vocês, tá? É o seguinte, o Eduardo Bolsonaro, ele deu uma declaração sobre 2026, que de certa forma abala a estrutura da política para 2026. Eduardo Bolsonaro afirma sobre 2026, abre aspas, com meu pai fora, eu sou candidato à presidência, fecha aspas. Não foi à toa que o Eduardo Bolsonaro deu essa declaração, não. Essa publicação é do canal do Paulo Matias. Lembrando vocês que eu sempre cito a fonte de todas as matérias que eu trago. O deputado federal Eduardo Bolsonaro afirmou nesta terça-feira que será candidato à presidência da República em 2026, caso seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, esteja inelegível. Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão pelo Supremo Tribunal Federal. O Eduardo Bolsonaro acredita que o sistema está tentando acelerar processos judiciais contra ele para torná-lo inelegível também. Ele também comentou sobre uma denúncia da Procuradoria-Geral da República que o acusa de coação em processo judicial relacionado à tentativa de obter sanções dos Estados Unidos contra autoridades brasileiras para beneficiar o seu pai. Vem cá, por que o Eduardo Bolsonaro anunciou que será candidato mesmo sabendo que os processos virão para deixá-lo inelegível? Qual o motivo disso? O Eduardo Bolsonaro está fazendo de tudo e ele quer escancarar que o Brasil está mais semelhante da Venezuela do que nunca. Ora, na Venezuela, todo mundo que abria a boca e falava eu vou concorrer à presidência da República. O Maduro falava, você não, inelegível. Veio a Maria Corina Machado, depois teve uma outra Corina, que concorreria no lugar da Maria Corina Machado,
simplesmente o site saiu fora do ar. Aí a Maria Corina Machado pegou alguém que já era candidato, que era o Edmundo Gonçalves, e falou, agora eu te apoio. Você topa? Ele falou, eu topo. E aí, né, tentaram torná-lo inelegível também, mas ia ficar tão feio, tão esquisito, que acabaram deixando passar. O Eduardo Bolsonaro quer fazer a mesma coisa. Pô, deixaram meu pai inelegível. Ok, eu não tinha nada até então, não participei do tal do plano do golpe, eu não estava na mira, nem nada. Então, resumindo, o próximo candidato a presidente sou eu. E aí vem Vral, deixa ele inelegível. Depois, pode ser que o Flávio Bolsonaro fale, não, então sou eu, também inelegível. Vai ficar cada vez mais difícil de explicar para o mundo e para o Trump, para o Homem Laranja, que isto é democracia. Você concorda ou não? Coloca no comentário, eu quero saber sua opinião. Vamos lá, pessoal. Dá uma olhada. A Andresa Matais meio que matou, né? Fazendo um trocadilho com o nome dela, né? Matais o caso aqui, né? Tu matais o caso, né? Andresa Matais. De, abre aspas, homem agradável a excelente química, Trump expôs o Lula na ONU. E, literalmente, o que se trata de expor o Lula na ONU? Lembra de quando eu disse para vocês que o interesse do Trump era eu vou mostrar para vocês que o Lula nunca tentou conversar comigo, que o Lula não é aliado dos Estados Unidos e que muito menos o Lula é democrata. Esse sempre foi o interesse do Donald Trump. A Andresa Matais até colocou aqui, ó. Ridícula, motivo de risada, terrível, horroroso, patética, piada, desastre, golpe, pura besteira, burra, incompetência, censura, repressão, perseguição política, assassinos e traficantes. Quando você lê isso aqui, parece até que estão descrevendo a esquerda, não é? Pois é isso que o Trump fez mesmo, né? Ele falou tudo isso aqui da esquerda. E aí ela falou, ao mesmo tempo, o Trump mostrou ao mundo o que é ter uma autoestima de milhões. Tem uma campanha que diz, abre aspas, o Trump estava certo sobre tudo. Eu não quero me gabar muito, mas é verdade. Eu tenho estado certo sobre tudo, informou o Donald Trump. E aí, o Donald Trump acabou expondo o Lula, né, e foi o caso que deu uma repercussão muito grande, porque o próprio Donald Trump, né, ele expôs de forma, sabe, um tanto quanto, vamos dizer assim, sutil, dizendo que tem uma química, que é um cara muito tranquilo, não, eu gostei do Lula, né, mas mesmo assim mostrou que o Lula não tem coragem de encará-lo frente a frente. O Trump, ele poderia ter feito um discurso raivoso, anti-Lula, para mostrar para todo mundo que o Trump é movido pelo ódio contra o Lula e que não existe perseguição nenhuma contra o Bolsonaro. O Trump agiu ao contrário. Ele falou, olha, o Lula é um homem amistoso, um homem que rolou uma química, eu gosto dele, gosto de negociar com pessoas que eu gosto. Então, Lula, vamos negociar. E aí, como é que o Trump, agindo assim, vai dar margem para o discurso do Lula de que o Trump age ideologicamente contra o Lula? O Trump chamou o Lula para conversar, quem correu ideologicamente falando foi o próprio Lula, então ele foi exposto. Na plateia, o presidente Lula tentou até demonstrar um pouco o caso com o discurso do colega, indo e conversando com a primeira-dama, Janja, e sem usar o tradutor. Como não fala inglês, deixou claro que tinha mais o que fazer. Ou seja, ficar com medo do Donald Trump e não aparecer, o que realmente, né, ficou um tanto quanto feio aí, né? Aí depois de ter ficado muito feio, depois de muitas críticas, o Lula falou que ele é um homem ocupado demais e que não tem tempo para falar com o Trump. Veja só, né? Veja só, o Lula dizendo, não, eu sou muito ocupado, eu não tenho tempo para falar com o Trump, não. Pois é, mas depois disso, com medo, o Lula quer encontro com o Trump, talvez pelo telefone, né? Essa matéria foi publicada pelo Tomé Abdu. E detalhe, mesmo que seja um encontro via telefone, ou seja, uma ligação telefônica, os petistas alertaram, Lula, tome o maior cuidado do mundo, porque o Trump é perigoso, ele é uma raposa velha e ele vai querer te envolver em alguma armadilha. Escuta só.
agendas aqui são muito corridas, ele falou que essa conversa deve ser por telefone. Mas eu tenho algumas apurações aqui de bastidores também sobre por que essa conversa seria por telefone. Eu conversei com diplomatas, com fontes do governo que estão circulando por aqui, todos pegos com muita surpresa com esse tom de Donald Trump, que não foi mudado radicalmente, porque ainda assim ele falou sobre perseguição, ele falou sobre tarifas, mas que ele fez ali um afago no presidente Lula. Então começou até mesmo um rebuliço ali entre a diplomacia, as fontes do governo, para tentar entender os próximos passos. E aí o que eles falaram é que eles precisam avaliar com muito cuidado o formato desse encontro entre o presidente Lula e o presidente Donald Trump, que agora se revela uma conversa que deve acontecer na semana que vem por telefone, porque justamente se fosse um encontro presencial, por exemplo, isso poderia significar dar um palco para que Trump desse um show, foi o que disse um interlocutor do governo Lula. Então havia até uma especulação de se esse encontro poderia já acontecer agora, nessa semana de alto nível aqui em Nova York. E aí um diplomata falou, mas onde aconteceria? Seria onde Trump está hospedado, na Trump Tower? Seria na ONU? Seria um encontro presencial? E aí ele falou, o governo não quer dar palco para Trump dar mais um show e fazer um espetáculo político. Pois é, não quer dar palco para fazer mais um show e um espetáculo político. Você sabe como é que chama isso? Medinho, né? Medo. Vamos lá. Governo brasileiro teme que conversa com Trump possa virar uma humilhação para o Lula. Humilhação já aconteceu, né? Afinal, o Trump disse para o Lula, vamos conversar, sendo que o Lula falou que o Trump não queria conversar, que o Trump era radical, que o Trump é ideológico, é extremista e não queria conversar. Então o Trump falou, não, que isso, gosto de você, Lula, vamos conversar. E o Lula disse, não, quem não quer conversar agora sou eu. Integrantes do governo de Luiz Inácio Lula da Silva viram o gesto de Donald Trump como uma vitória para o brasileiro, mas temem que o americano use o diálogo entre os dois como uma forma de pressionar e até humilhar o líder petista, a exemplo do que já fez com líderes europeus na Casa Branca, né, pessoal? No próximo bloco a gente vai falar de uma coisa bem polêmica aqui, dessa figura aqui que é muito conhecida no cenário político. Paulo Bilinski. Vocês estão preparados? Bora lá então. Vamos lá, pessoal. Paulo Bilinski causou uma polêmica gigantesca. Ele participou de um podcast. Nesse podcast, ele falou o seguinte, ei, peraí, tem uma ideia que eu apoio e apoio muito. Que tal a gente dividir o Brasil entre o Brasil do Norte e o Brasil do Sul? O apresentador ficou incauto, falou, não, mas aí não pode, não podemos fazer isso. E o Paulo Bilinski falou, não, mas podemos sim, eu quero fazer isso. O que você acha? A gente podia fazer Brasil do Norte e Brasil do Sul para ver qual que fica melhor. Aí você pega Centro-Oeste, Sudeste e Sul, é o Brasil do Sul. E aí você pega Norte e Nordeste e é o país do Norte. Pois é, foi isso que aconteceu. Vamos dividir o Brasil? A gente recorta Norte e Nordeste, passa a ser o Brasil do Norte, e todos os estados do Centro-Oeste, Sudeste e Sul passam a ser o Brasil do Sul, propôs o deputado bolsonarista, para surpresa do entrevistador, Júnior Master. Pois é, isso causou uma polêmica gigantesca. E aí eu te falo, o peixe morre pela própria boca. Não sei por que o Paulo Bilinski falou isso, porque o Paulo Bilinski é jurista, é advogado, ele é formado em direito. Então, eu achei esquisito, né, o discurso do Paulo Bilinski vir exatamente nesse sentido, porque ele sabe que pregar pela divisão é crime. E aí, é dar mais bandeira para qualquer coisa que eles falarem, querer caçar o mandato do cara, né? Ou seja, você não pode atentar contra o pacto federativo, ou seja, a união dos estados. E ele sabe disso. E aí fala uma coisa dessa. Parece até, né, que não fez o dever de casa ou não entende, né, a gravidade política que nós estamos agora. Pelo amor de Deus, né, vacilo feio em cima de uma dessa aí. Vamos lá, pessoal. E essa aqui, né? O tal do esquerdista não cansa de passar vergonha. Dá uma olhada nessa aqui. O Petro acusa o Donald Trump de ser cúmplice do genocídio lá em Gaza. Olha só o que falou o Petro aqui. Trump não solo deja que caigan misiles contra os jovens no Caribe. O Trump não está só deixando cair mísseis contra os jovens no Caribe, e aqui ele está referindo, né,
aos 2 ou 3 barcos abatidos pelo Donald Trump. E aí o Petro falou, não se mata traficantes, não se pode fazer isso, são só jovens trabalhadores. No solo encarcela y encadena migrantes, Não só encarcera e encaminha os imigrantes, sino que permite que lancen misiles contra niños, jóvenes, mujeres y viejos en Gaza. também permite que se lancem mísseis contra meninos, jovens, mulheres e velhos lá em Gaza. Se hace cómplice del genocidio É um cúmplice do genocídio, porque es genocidio y hay que gritarlo una y otra vez. porque é sim, genocídio, e a gente tem que gritar isso uma e outra vez. Este recinto es testigo mudo y Esse recinto é um testemunho mudo cómplice de un genocidio e cúmplice de um genocídio en el mundo de hoy. no mundo de Cuando hoje, creíamos quando acreditávamos que era somente, né, propriedade do Hitler. que era solo propiedad de Hitler. Trump no habla de democracia, O Trump não fala de democracia, no habla de crisis climática, não fala de crise climática, no habla de vida, solo não fala de vida, só ameaça e mata. amenaza y mata y deja matar a decenas de miles. E deixa matar dezenas de milhares. Pois é, né? O que você acha? Né? Um texto desse aqui, né? Vamos dizer de passagem, né? Uma fala dessa aqui, lá na ONU, não cai bem, né? Não cai bem. E aí entra, né, no discurso dessa turma aqui meio radical, né? Líder do Irã, inclusive, prometeu continuar enriquecendo urânio e provocou o Donald Trump. Cara, o mundo tá mirando o tal do Donald Trump, o homem laranja. Eu vou te falar uma coisa. Ou o Donald Trump, nesse mandato, ou ele se ferra de vez, porque se a esquerda voltar no poder, cara, eles vão mandar o Donald Trump pro paredão mesmo, é bem a cara da esquerda. Agora, se ele prospera, consegue levantar a economia americana e consegue impor regra no jogo, meu amigo, vai se tornar um homem imbatível, né? Vai ser até meio assustador os poderes que esse cara terá. Líder do Irã promete continuar enriquecendo urânio e provoca Trump. Pode esperar que logo tem bala caindo lá no Irã, né? O líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, disse que o país não vai parar de enriquecer urânio e prometeu uma lição ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A declaração ocorreu nesta terça-feira, enquanto líderes mundiais se reúnem em Nova York na 80ª Assembleia Geral da ONU. Abre aspas aqui. Não vamos desistir do enriquecimento de urânio. Vamos continuar, disse o mandatário do Irã. Abre aspas. O povo iraniano vai dar uma lição em Trump ou em qualquer outro que queira tirar o enriquecimento de nós. Nosso programa nuclear não pode ser eliminado por bombardeios. Não vamos nos render às exigências, completou o líder do Irã. Né? Cada um com a sua loucura, né? Eu, sinceramente, se eu fosse um presidente de algum país, a última coisa que eu ia querer é ser inimigo. Ou da Rússia, ou da China, ou do próprio Donald Trump. Né? Eu ia ficar na minha, aplicando a política de neutralidade e falar, tô aqui, quem quiser comprar e vender, tamo junto. Mas eu não vou falar mal de ninguém, não sou besta. Pois é, que pena, né? Que não é o modus operandi do atual presidente. Vamos lá, pessoal. Notícia importantíssima aqui. E aí eu te pergunto, seria um efeito prático, né, das mudanças que estão acontecendo? Ou seja, seria um efeito da Magnitsky? Não é bem assim não, né? Porque mais cedo ou mais tarde a lei tem que ser cumprida. A Procuradoria-Geral da República é favorável à progressão de Daniel Silveira para o regime aberto. Né? O negócio é que se ele for no hospital de novo, eles mandam ele para o fechado de novo. A Procuradoria-Geral da República se manifestou nesta terça-feira a favor de que o deputado Daniel Silveira, ex-deputado, passe do regime semiaberto para o aberto. No parecer, o vice-procurador-geral da República, Indemburgo Chateaubriand Pereira Diniz Filho, destacou que o ex-parlamentar atingiu o lapso temporal exigido, como o cumprimento do tempo de pena, e apresenta um bom comportamento na
prisão. Pois é, meu amigo. Brincadeira não, né? Não é brincadeira não. E aí, para encerrar esse editorial aqui com chave de ouro, né? Você vai ver a reação aqui, né, do Scott Bessent, né, que é o secretário de Tesouro dos Estados Unidos, quando o Lula falou que é um absurdo declarar os traficantes de Cuba como terroristas. Dá uma olhada. O Haiti tem direito a um futuro livre de violência. Concordo. E é inadmissível que Cuba seja listada como o país que patrocina o terrorismo. Aí é sacanagem. Não, aí tem razão do cara olhar que essa cara e falar, pelo amor de Deus, o que esse cara tá falando? No conflito na Ucrânia, todos já sabemos. Pois é, né? Eu acho que ninguém entendeu o que o Lula falou, por isso que aplaudiram, né? Só pode, né? Não tem cabimento, né? Mas enfim, esse foi o nosso editorial primeiro, né? Esse foi o Café com Política. Muito obrigado pela confiança. Hoje, dia 24 de setembro de 2025. Prazer enorme, honra enorme estar aqui com vocês. Que Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênção, que o seu café da manhã sempre esteja farto, né? Ó, pessoal, recadinho rápido. O Brasil tá ficando uma loucura, se você já não aguenta mais, clica aqui na descrição ou aqui, tá? E entra em contato com o nosso escritório, marca uma consultoria aí para você entender um pouquinho mais sobre o Uruguai, tá? O Uruguai realmente é um país que vem apresentando números muito satisfatórios, é rápido de você tirar uma cédula, é barato e você consegue tirar essa cédula mesmo sem precisar morar lá no Uruguai. Abrir uma conta bancária em dólar, numa outra jurisdição que respeita a lei, bem diferente do que você está vendo aqui na República Tupiniquim. Tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.